Senta dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cara do céu. Deixa eu contar para vocês que essa igreja aqui, ela está lá no meu projeto de vida para o ano 2022. Aí você fala, como, pastor? É porque era um sonho vir aqui. Às vezes você vive o sonho de outra pessoa e não valoriza, né? Mas eu sei que todos aqui valorizam, porque a gente tem visto o amor dessa igreja, né? Eu acompanho algumas pessoas na rede social, eu vejo o amor que vocês têm pela obra. Então, uma das igrejas que eu tinha sonho de visitar era essa. Senhor, me leva lá. E aí, quando a empresa me trouxe para trabalho, eu falei, tá, por quê, né? Porque o cara que está me treinando aqui, segunda-feira vai estar treinando a minha equipe na minha cidade. Eu falei, uai, Senhor. Aí ele falou assim, não, eu estou realizando um sonho seu, vou te levar lá. Amém por isso? Então, tudo que você pedir para Jesus, Ele vai te dar. Amém? Mesmo que demore 10 meses, como o meu demorou, né? Mas é porque Deus estava preparando um ambiente para me estar aqui hoje. Amém? Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 20. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Eu sou o esposo da pastora Gislaine, sou pai do João Miguel, Pedro Augusto e do José Otávio. 3 filhos. Sou pastor há 13 anos praticamente. Sou casado, vou fazer 14 anos agora. Minha lua de mel foi nessa cidade. Então eu amo essa cidade. Todas as férias da família, onde que é, pastor Júnior? Fortaleza. Por quê? Porque eu amo esse lugar. Eu sinto a paz de Deus aqui. Amém? E todo ano a gente vai para a mesma praia, para a mesma barraca. E a mulher, meu bem, por que a gente não vai para outro lugar? Eu falei, tem que ir para Fortaleza. A gente já conhece a dona da barraca, os meninos já sabem até a velocidade da onda. Então, para que eu vou caçar outro lugar? Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 20, diz assim, ó. Tem um fundo aí? Por favor, pode? Posso pedir? Glória a Deus. É porque eu oro muito com o fundo, e aí eu me sinto à vontade perto do Espírito de Deus, dessa forma. Disse também Deus, firmilhei as águas, Gênesis 1, 20. Tradução NVI, tem? Essa aí é diferente. Não sei nem falar essas palavras. Vou mentir. Jesus está aqui, querido. Aleluia. Depois eu conto um segredo para vocês lá no final, porque senão vocês vão ficar rindo e não tem palavra, tá? Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos. Aleluia. E voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Versículo 20. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Aleluia. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. No versículo 26, por gentileza. Aleluia. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar. Aleluia, Jesus. Sobre as aves do céu. E sobre os grandes animais de toda a terra. Aleluia. E sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Versículo 28, por gentileza. Aleluia. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem
a terra. Dominem sobre os peixes do mar. Prestem bem atenção nessa parte. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. No versículo 30, para finalizar. E doou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. Aleluia. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu. Aleluia, Jesus. E todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. É lindo essa palavra. É uma palavra de autoridade que Deus se movia pela palavra dele e tudo acontecia. E o Senhor, eu estava numa viagem e o Senhor começou a falar no livro de Gênesis, específico no capítulo 1 comigo. E eu falei, o que o Senhor quer falar comigo aqui? Ele vai ler. Eu li uma vez, eu falei, tá, eu não entendi muita coisa. Ele falou, lê de novo. Eu falei, mas Espírito Santo, para que tanta leitura num capítulo só? Ele falou, até você aprender o que eu quero falar contigo. E aí eu fui lendo, e aí o Espírito Santo me revelou algo. E nesse momento aqui, eu e você, a nossa família, os nossos sonhos, já tinham sido escritos por Deus. Ele já tinha projetado toda a nossa vida nesse momento, onde Ele estava criando algo que um dia eu e você teria o domínio sobre todas as coisas. Aleluia. E muitas vezes nós achamos assim, poxa, eu nunca vou alcançar algo, eu nunca vou alcançar os meus sonhos. Eu quero falar para você, o Espírito de Deus, Ele está nesse lugar para trazer a certeza que tudo foi criado para você. Aleluia. Tudo foi criado para você. Então, entenda algo, o Espírito de Deus vai te trazer a certeza de quem Deus é na sua vida e de tudo que Ele fez por você. É algo interessante isso. O Espírito Santo falou algo no meu coração. Ele falou assim, olha, eu criei tudo para você. E muitas vezes o seu coração quer falar para você que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, que você não vai ser feliz. E eu falei, fala mais, Espírito Santo. Aí ele falou assim, então você quer saber mais? Então vamos ler mais. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, fala logo aí. Depois eu vou contar o porquê disso tudo, tá, gente? E aí ele me levou lá em Lucas capítulo 5, do 1 ao 11, não precisa abrir, mas aonde conta a história de Jesus ensinando uma multidão, e ele encontra à beira do mar, do lago, né? Na verdade é um lago, o Mar da Galileia. Já estive lá, tive esse privilégio de encontrar aquele mar e andar numa réplica do barco, né? E ali o Senhor, ele entra no barco, Simão Pedro. E ele senta, eu imagino que ele sentou ali na ponta do barco. A palavra não fala que ele senta, isso aí o pastor Júnior Scalão está inventando, tá? Mas eu me colocaria sentado para ensinar, né? E ali ele ensina uma multidão. Só que o intuito dele não era ensinar uma multidão apenas, porque o ensino sempre vai perpetuar nas nossas vidas e na vida da multidão. Mas o milagre só vem com a aproximação. Você vai ver que a internet tem muitos ensinos, mas milagre a internet não te dá. O ensino tem muitos lugares. Você compra ensino hoje no livros, aplicativos, de R$12. O cara dá um curso, ele quer vender milhões de cursos, ele coloca R$9,90. Mas no final ele vende 2 milhões de cursos e alcança o valor que ele quer. Então ele vende um ensino de R$9,90, mas milagre só vem com a aproximação do Espírito de Deus. E Jesus, ele queria fazer um milagre, não era na multidão. Jesus queria se aproximar
do dono do barco. E eu quero falar para você, Jesus, Ele quer se aproximar em um nível diferente na sua vida. Jesus, Ele quer entrar na sua vida para te mostrar que realmente você precisa de algo melhor do que o ensino, mas você precisa de viver experiência com Jesus. A experiência ninguém vende, você conquista perto do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o único que sonda o seu coração. Então Ele sabe a necessidade da sua vida. Aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus, Ele conhece o coração da esposa que nem mesmo o marido conhece. O Espírito de Deus conhece o coração dos filhos que muitos anos a mãe nem o pai conhece, mas o Espírito Santo conhece o seu coração. Ele sabe os detalhes dos seus sonhos, a cor, o tamanho, o cheiro, o peso, até a cor do cabelo. Tem um monte de gente que sorriu aqui, viu, bispo? É porque tá, Deus, um cabelinho preto, né? Mas o Espírito Santo, Ele é o que conhece o nosso íntimo. E o Espírito de Deus revelou naquele lugar um grande feito. Jesus, Ele entra no barco, já sabendo o que tinha acontecido a noite anterior com aqueles pescadores. Então eu quero falar para você, Jesus sabe tudo da sua vida, o que passou e o que vai acontecer. Então se aproxime cada vez mais de Jesus. Quando Jesus ele entra, ele ensina e depois ele pede, vamos ler, deixa eu só colocar aí para mim, lembrando. Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. Tem um ponto que o Espírito Santo falou muito forte comigo. Certo dia Jesus passa lá para o 4, por gentileza. Aleluia. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lance as redes à pesca. Versículo 5. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, isso vou lançar as redes. Essa palavra é muito interessante. Aqui mostra um conhecimento de quem é Deus. Aqui mostra uma confiança que você vai adquirir não lendo, mas vivendo. Eu só pude confiar na minha esposa, não foi vendo fotos dela, não foi lendo a história da vida dela, foi vivendo com ela. E depois de muito tempo, eu adquiri coisas que eu nunca ia adquirir sem conhecê-la na prática, na convivência. Aqui Jesus, Ele é revelado, Ele fala, Senhor, eu já fiz isso a noite toda, mas porque é o Senhor, eu vou fazer. Entenda algo, quando é Jesus que falar com você, não se remeta ao erro de não repetir o que Ele te pede para fazer. Faça, obedeça, porque quem obedece vive experiências com Jesus. A palavra do Senhor no versículo 6, aleluia, aleluia, Jesus. Lucas 5, 6. Quando pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se rasgar. Versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E aqui foi onde que o Espírito Santo falou comigo. Ele falou para mim. Ele falou assim, olha, onde eu estou, existe milagre a tal ponto que você poderá abençoar a vida de outras pessoas. Como assim, pastor? O que o Senhor fará na sua vida é para que aquilo que Ele te entregue seja canal de bênção para outras pessoas. Então fale para a pessoa que está do seu lado, só de você estar sentado perto de mim,
você vai prosperar. Libera uma palavra agora de homem e mulher de Deus, porque você conhece essa pessoa que está sentada do seu lado. E se você não conhece, o Espírito de Deus vai te conduzir a liberar uma palavra de Deus para essa pessoa. Libera, porque você é profeta de Deus. Pode liberar, libera uma palavra aí agora. Aleluias, aleluias, aleluias. Sabe o que acontece aqui? Sabe o que acontece através de uma obediência? Ele volta, mas para onde ele volta? Para as águas profundas. Por que água profunda, pastor? Porque nas águas profundas nós não conseguimos enxergar o fundo do mar da Galileia, mas nas águas rasas nós conseguimos enxergar os peixes. E nas águas profundas você tira a visão do natural e tem que viver apenas o espiritual. Muitas vezes o milagre vai acontecer onde você não enxerga, onde você não acredita, onde você não espera. É lá que está guardado o seu milagre. É lá que está guardadinho para você. E o Espírito Santo leva então aquele barco nas águas profundas para falar assim: aqui você não consegue ver o que está no fundo, mas aqui você vai ter que enxergar o que eu posso fazer na sua vida. Entenda algo: chegou um tempo em que a igreja tem que enxergar o espiritual, não o natural. Nós não podemos mais enxergar apenas o natural. As portas vão se abrir, a porta é essa. Não, a porta não é essa, porque eu tenho uma porta bem maior para você. O espiritual sempre vai nos surpreender. O espiritual sempre vai alegrar não somente o nosso coração, mas o coração da nossa família. O espiritual não apenas vai estruturar a nossa vida, mas vai fazer com que nós sejamos canal de bênção para outras pessoas. O espiritual não apenas te faz feliz na sua vida sentimental, mas ele te dá filhos para que sejam bênção nessa nação. O espiritual vai muito além do que você planeja ou estuda. O espiritual te prospera quando você dorme. Quem já viu isso? Eu vou prosperar enquanto eu durmo. Mas sabe por que Deus é um Deus muito engraçado às vezes. O povo de Deus não dorme direito, né? Ele sabia disso. Quem é íntimo do Espírito Santo? Uma vez eu fui dormir na casa do apóstolo Bené. O apóstolo deixou eu ir embora dessa casa. Ele falou: o que foi, meu filho? Eu falei: ninguém dorme aqui não, moço. A hora que eu tento fechar os olhos, o Espírito Santo fala: levanta, meu filho, vai orar. Como é que prospera desse jeito, né, bispo? Mas aqui, eles fazem um sinal: vem para cá, vem prosperar aqui comigo, eu não estou conseguindo. E aí o Espírito Santo falou algo no meu coração. Ele falou assim: sabe por quê? E aqui, os peixes entram na rede, porque Jesus está. Você lembra lá de Gênesis, quando Deus, ele dá um comando para que eu e você dominasse os peixes? Você lembra? Nós lemos isso agora há pouco. Mas isso só acontece quando você se torna um só com o Espírito de Deus. Quando você se torna um só com Deus, você tem o domínio e você vive na prática a autoridade de profetizar e um milagre chegar até você. Mas aqui, Simão Pedro, ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Mas se você for ler a história dele, ele se torna um profeta, um homem de Deus. Mas aqui nesse momento dos peixes, ele não tinha autoridade para pedir os peixes para entrar. Entenda algo: você quer viver milagres ainda maiores? Se torne um com o Espírito de Deus. E aí, a profecia que o Espírito, o mesmo Deus, colocará na sua boca, irá acontecer aos seus olhos. Vai acontecer. Porque aí você se torna um enviado, um anjo do Senhor. A palavra vai dizer então que os peixes entraram a ponto de rasgar a rede, de chamar os
que estavam distantes, venham. E a palavra vai dizer que então eles encheram os 2 barcos a ponto de afundar. Mas não afundaram, porque a porção de Deus é recalcada, é sacudida, é transbordante, mas não é para rachar e desperdiçar. É aquela que vem em abundância para você abençoar outras pessoas. O que Deus fará na sua vida nesses dias vai abrir portas para outras pessoas. O que Deus vai entregar na sua vida é para você abençoar a sua família, é para você abençoar o reino, é para você se tornar colunas do Senhor nessa casa, é para que você fale para o Senhor: Senhor, pode me entregar, porque quando o Senhor me entregar, eu vou abençoar essa igreja, eu vou abençoar as pessoas, eu vou abençoar os pedintes das ruas. Pode me entregar, Senhor. E quando Ele enxergar dentro do seu coração que existe verdade, se prepara. Fala para essa pessoa que está do seu lado: se prepare. Porque quando você se prepara e o Senhor entende que você está preparado, Ele derrama uma porção que você tem que chamar pessoas. E aí é onde que começa o discipulado, querido. Quem aqui quer ser discipulado com a prosperidade de Deus? Se envolva com líderes cheios de Deus. Aleluia. E eu quero falar algo muito poderoso para você nessa noite. Entenda algo. Sabe onde que eles estão? Espalhados pelos mantes do Brasil. Aonde você for, você vai ver unção de Deus nos mantes, nas igrejas do mante. Onde você for. Eu sou representante, sou gerente de equipe, e eu viajo a região norte. E aonde eu vou, eu rodo em torno de 2.000 a 3.000 quilômetros por mês. Mas aonde eu vou, eu vejo que tem unção, que tem poder nas nossas igrejas, que tem verdade no altar, que tem aliança. Então eu quero falar para você: você está no lugar do seu grande milagre. Aleluia. Entenda algo, versículo 7. Aleluia. Então fiz no versículo 8. Jesus, tem que pegar minha ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta, tá, gente? Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te. Que bagunça. Gente, porque fiz 41 anos esse ano, 41, e aí eu tive que já fazer o aniversário e comprar o óculos. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Versículo 9, por gentileza. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Agora olhe para mim. É aqui que acontece a transformação na vida de outras pessoas. Quando você tem o que as pessoas nunca tiveram, elas vão ficar perplexas com o seu Deus. Elas vão ficar encabuladas. Elas vão ficar assustadas. E é aí que você começa a ganhar almas para o Senhor. Entenda algo. Quando você se enche do Espírito de Deus, a sua família não tem como mais ficar em casa. Ela vai te acompanhar para a igreja. Amém. Eu vou falar de novo. Quando você se encher do Espírito de Deus e milagres começarem a acontecer na sua vida, a sua família não vai ficar mais em casa. A sua família vai te acompanhar para a casa do Senhor, para descobrir o que está acontecendo na sua vida. Entenda algo, a palavra diz que ele e os amigos ficaram perplexos. Entenda algo, você só consegue levar Jesus quando você é cheio de Jesus. Você só consegue convencer que as pessoas precisam de Jesus quando Jesus estiver dentro de você. Porque quem faz a obra é o próprio Jesus, é o próprio Espírito de Deus, não você. Você não precisa gritar, não precisa colocar em lugar nenhum. Você só precisa ficar calado. Aleluia. E aí no versículo 10, como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, olha só essa parte, é lindo isso aqui: não tenha medo.
De agora em diante você será pescador de homens. Entenda algo: o que Deus fará na sua vida é tão grande, é tão poderoso, que até mesmo você vai se assustar. Até mesmo você vai falar: meu Deus, o que é isso aqui? Realmente foi projetado isso para mim? Realmente eu mereço tal grandeza de Deus? Realmente eu mereço tal porta aberta? Meu Deus, o meu nome está por cima e nem era para estar. Meu Deus, esse investidor veio de longe para abrir uma porta para mim e ele me chamou. Por quê? Porque aonde está o Espírito de Deus, existe milagre, querido. Pode até gerar medo, mas o milagre é seu. E aí no versículo 11, olha só que lindo isso aqui. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Entenda algo, aleluia. Tudo que passar pela sua mão não é para te prender, é para te levar a andar com Jesus. O seu milagre não foi projetado para te prender. O seu milagre foi projetado para fazer você ser impulsionado a andar com Jesus. E o que você pede? Eu já vi muita gente pedindo uma casa. Minha mulher, nós morávamos numa kitnet que nós não podíamos chamar meu pai e a mãe dela para comer. Só tinha que chamar um, porque senão não cabia. Tinha que, quando saiu uma da cozinha, tinha que ficar esperando na sala. E a gente pedia, minha esposa pediu uma grande casa e Deus deu uma grande casa. E aí, o que aconteceu? A irmã, ela não queria chamar o povo para ir lá, porque ia sujar o porcelanato. Ah, irmão, onde o Espírito Santo está, não é mais você que domina, é o próprio Deus. Amém? Nossa casa foi edificada para abençoar. Um dia eu passando na porta daí, vindo de Redenção, vindo do Pará, festa de tabernáculo na Igreja de Cristo. Começou os testemunhos agora. E aí, o Espírito Santo falou assim: vai para a porta da igreja. Eu falei: Espírito Santo, já está quase na hora do culto. Ele vai para a porta da igreja. Cheguei lá, 5 carros. E eu falei: é isso aqui. Quando eu olho lá o Bispo Elvis, de Redenção, e o povo de Redenção, eu falei: poxa, o que você está fazendo aqui? A festa daqui a pouquinho. Ele: não, o apóstolo Gesiel pediu para a gente vir. Eu falei: e onde vocês vão ficar? Não, estou esperando ele me ligar para dizer para que casa que nós vamos. Eu falei: ah, o Espírito Santo falou: você entendeu? Eu entendi. E Bispo Elvis, chama esse povo, vamos tudo lá para casa, hospedar lá em casa. Ele: tá falando sério, varão? Eu falei: moço, é grande, irmão. O que é grande cabe muita bênção. É ou não é? E eu falei: pois vamos, irmão. Só que no caminho eu fui ligando por discípulo. Fulano, leva ventilador. Fulano, leva colchão. Pelo amor de Deus, leva travesseiro. Né? Era só eu, minha mulher e um menino. Não tinha muita coisa. E eles foi levando, foi levando. Quando a minha esposa chega lá em casa, graças a Deus, eu cheguei primeiro de que ela, irmãs. Cheguei e botei todo mundo para dentro, mas ficou os carros do povo e dos discípulos. Tinha uma multidão de carro lá. E minha mulher me liga lá da esquina: o que é isso na porta da nossa casa? Eu falei: é o povo de Redenção, e desliguei. Não sou bobo, né, irmão? A gente vai vivendo com Jesus e vai aprendendo né? E ela entrou toda sorridente, que ela não é besta. Shalom, shalom. Shalom, minha bispa. E beijando as irmãs. E eu falei: que lindo. Minha mulher desse jeito. E ela só fez assim, ó. Me chamou para o quarto. O que é que está acontecendo aqui em casa? Eu falei: vai hospedar todo mundo aqui. 24 pessoas.
Como que você quer ser pastor e não quer levar o povo para sua casa? Está errado. Como que você quer milagre de Deus e não quer ser usado por Deus? Está errado. Eu levei e a mulher, eu falei assim, agora é o seguinte, já está aqui dentro, não vou mandar embora. Se tu quiser mandar embora, tu manda, que eu sabia que ela não ia mandar. Trate o povo bem. E o que eles vão jantar? Não sei, tem pizza aí na cidade espalhada. Nós pede. Não se preocupe que Deus vai cuidar de tudo. Já até cuidou dos colchões e dos ventiladores? Irmão, gente espalhada na área. Fila para banhar. Nunca tinha visto aquilo na minha casa. Fila para banhar. Eu ficava banhando. Gente, é na minha casa isso aqui. Uma casa de 4 banheiros, fila para banhar. Gente, é Deus mesmo isso aqui. E aí o milagre aconteceu. Só que na casa da frente eu tinha construído, pintado, estava tudo pronto, mas eu não tinha comprado os móveis. E aí eu ia nas madrugadas para falar com Jesus na sala da casa. E aí eu visualizava a TV, visualizava o sofá, ficava passando a mão aqui e falava, que sofá lindo, Jesus, mas não tinha nada de sofá. Ia no quarto dos meus meninos profetizando, ia no quarto da minha esposa, isso na casa da frente. E aí, as mulheres dormiram nessa casa da frente. Eu espalhei colchão na sala e elas dormiram ali. Algumas dormiram no quarto. E aí, alguns dias depois da festa de tabernáculo, eu fui orar. Quando eu entrei na sala, 3 horas da manhã, eu não senti a presença do Espírito de Deus. Eu falei, Senhor, cadê o Senhor? E todas as vezes me espera nesse lugar. Eu não estou sentindo a tua presença. Eu falava, orava e nada. Eu falei, pela misericórdia, coloca pelo menos anjos aqui para me sentir a presença deles. E o Espírito de Deus soprou no meu ouvido. Você já hospedou eles. Eu falei, aonde? Ele falou assim, aquelas pessoas que você colocou na sua casa, eram todos anjos que eu enviei para abençoar esse lugar. Entenda algo. Quando você está envolvido com o Espírito de Deus, Ele vai te levar a fazer coisas para que o seu milagre chegue mais rápido. Eu não sei como que eu fiz naquela época, mas eu fiz uma conta de 78 mil para comprar os móveis da minha casa. E está tudo pago, já está até acabando de novo, tem que comprar de novo. Mas quem pagou? Enquanto eu dormia, Ele pagava. Não é a palavra que nós ouvimos? Mas aquele que semeia também colhe. Se você ouve a direção de Deus, você vai ter domínio sobre as suas escolhas. Entenda algo, pastor, mas por que você está contando esse milagre? Porque existe 2 tipos de milagre para o povo de Deus. Aquele que vem sobre o comando do Espírito de Deus e aquele que vem sobre o profeta da igreja. Aí você fala, então conta um testemunho. Fala para mim, pastor, conta um testemunho da boca do profeta. E eu vou contar, para a gente finalizar. O apóstolo Gesiel, ele gosta muito de brincar. Vocês vão conhecer ele um dia. Hã? Os jovens conhecem, ele brinca com todo mundo. E por incrível que pareça, ele faz a mesma pergunta 100 vezes, a mesma brincadeira, na verdade. Ele pensa que você esqueceu e ele repete as brincadeiras. Aí você tem que fingir que esqueceu e cai nas brincadeiras dele. E aí é assim que ele gosta. E um dia, quando eu entrei na igreja, não era pastor, ele falou assim para mim. Eu conheci uma moça, eu falei, após Gesiel, olha só ali, quem está querendo casar comigo? Vê se tem cabimento. Ele olhou para mim, sorriu e foi embora, não falou nada. Eu falei, então ele entendeu, né, que a irmã estava sendo ousada demais. Engraçado, eu me achava muito feio.
Olha como o capeta é sujo, irmãos. E aí, eu fui e falei, não, então ele está me dando moral, né? Ele está comigo nessa história, né? A irmã está errada. Passado uma semana, na porta da igreja, ele mexendo no anel dele. Ele fala assim, Júnior, quando eu cheguei lá, ele falou assim, Deus falou para você casar com aquela moça. Eu falei, apóstolo, eu vou te falar a verdade. Eu quero casar com uma irmã branquinha do cabelo preto. Aí ele falou assim, amém, aí é a sua escolha. Agora a voz de Deus é que você casasse com ela. Eu falei, apóstolo, eu nem gosto dela. Ele falou assim, foi Deus que falou. E saiu. E aí eu fui para casa. Morava só naquela época. E aí eu fui entender, eu fui analisar a minha vida com o apóstolo Gesiel. Eu falei assim, Deus, me mostra o que Ele está me falando comigo. E o Espírito Santo falou assim, tudo que Ele fala com você, acontece? Eu falei, acontece. Ele falou assim, então eu estou usando a boca dele mais uma vez para falar contigo. E aí eu liguei para a irmã. Eu falei assim, vamos tomar um suco? Você pode? Leva aí uma amiga tua aí. Não, não tem que amiga aqui nessa igreja ainda não. A irmã era de outra igreja, estava visitando, que a prima era pastora lá na época. E eu liguei para meu pai, falei, pai, tem que levar a irmã para tomar um suco. Vai lá, fica lá do lado, lá, sentado lá. Meu pai foi. E nesse suco, irmão, eu fiz em torno de umas 200 perguntas para a irmã. Vocês riem, mas é o certo. É o ensino que eu tive. Tem que perguntar tudo, né? Para depois não ter decepção. Não é verdade? Você tem que perguntar. Eu perguntei tudo para a irmã, e a irmã só dizia sim, é um espírito de concordância que aquela mulher tinha, irmão. Só dizia sim, sim. Ah, e se eu acordar 3 horas para viajar, e aí, você vai fazer o café? Sim. Rapaz do céu, é um espírito de concordância que essa irmã tem aqui que eu vou falar para você. E até hoje, 14 anos de casado, ainda funciona, irmão. E aí, contei o final, né? E aí, naquele suco, eu saí de lá. Eu já sabia que era Deus, né, irmão? Porque o profeta, ele não fala por seu mal, ele fala através de Deus para abrir portas na sua vida. O profeta, ele nunca vai falar algo para a sua vida para te prejudicar. O profeta, ele vai falar algo para abrir portas na sua vida e te fazer feliz para o resto dela. Ainda mais se você for filho da igreja. Aí que o céu se abre através da boca dos profetas. E aí, como eu já sabia, eu falei, está até gostando dessa irmã. É um espírito de concordância mesmo que ela tem. Estou gostando disso. Nunca vi isso numa mulher na minha vida. Só diz sim, sim, sim. É porque ela guardou o resto dos não para distribuir o resto da vida dela. Eu não sabia, entendeu? Mas a palavra, irmão, naquele dia queimou no meu coração a voz do profeta, a direção do profeta, a direção do líder, o ensinamento que o líder passa para os discípulos. Ele traz milagre na vida dos servos do Senhor. E aí, naquele suco, eu já saí agendado a oração. Uma semana depois, eu tinha que orar com ela, a pastora dela, o apóstolo Gesiel. Lá a gente faz isso, né? Senta para conversar os líderes, para dizer quem é a pessoa ou outra, né? Ainda mais que ela era de outra igreja. Aí reunimos os pastores dela, mas ali eu já marquei a conversa, a oração, a data do noivado 3 meses depois e a data do casamento 2 meses depois. Com 5 meses daquele suco eu estava casado, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Senhor, que suco, e a irmã ainda, o que você quer comer, irmã? E ela falou assim, 300 ml de creme de maracujá.
E bebeu só a metade ainda, bispo. Eu falei, é dessas que eu nunca tinha visto. E aí, hoje a irmã vai lá no mesmo suco. Me dê aí um copo de 700 ml de açaí e um X-Tudão, por favor. Falei, onde é que está aquela irmã do suco? Não sei. Mas hoje eu sou casado com essa irmã, pastora Gislaine. Temos 3 filhos, perdemos 2 na gestação. E ganhamos muitas almas para Jesus. Ganhamos muitas almas para Jesus. Muitas almas. Já ganhei policial, sargento, numa blitz na BR, de madrugada, na estrada do Pará. Ele me parou para abordagem, 3 horas da manhã. Enquanto um revistava o carro, eu pregava a palavra. E aí eu entendi por que Jesus mandava eu sair de madrugada para viajar. Naquele dia, aquele sargento aceitou Jesus. Entenda algo, a unção que está sobre o profeta da sua vida, virá sobre a sua vida. A unção de domínio que está sobre os profetas, sobre os líderes, virão sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque nós não somos apegados àquilo que vemos. Nós temos que ser como Simão, que deixou tudo para entregar para a vida de outras pessoas aquilo que elas precisam ouvir. Você vai ser a luz do Senhor na sua casa. E onde você for, irmão, tem muitas pessoas precisando de uma direção que vai sair da sua boca. Quando, pastor? Quando o óleo cair sobre a sua cabeça, você se tornar um ungido de Deus, um líder de Deus, e aí você vai ser boca do Senhor. E aí você vai falar assim, e aí eu vou encontrar pessoas com espírito de concordância. Vai, se for para te fazer feliz, vai. Hoje eu olho para minha esposa e eu falo, meu Deus, como Deus é perfeito, que não deixou eu casar com a menina do cabelo preto, branquinha. Entra no meu Instagram, Júnior Scalon, vocês vão falar, o pastor tem razão. O Espírito de Deus que conduziu ele. Os meus filhos são lindos, todos a cara da mãe. O Espírito de Deus nunca te envergonhará, nunca deixará você triste, nunca deixará você ofendido, nunca te deixará com percas. O Espírito de Deus, que vem através do comando do Espírito Santo, ou da boca dos seus profetas, ele vai abrir portas nesses dias na sua vida. O Espírito Santo vai encher as redes do seu milagre a ponto de você abençoar outras pessoas. O Espírito Santo de Deus, nesses dias, ele vai abrir portas para você conhecer pessoas que vão te fazer felizes. Como assim, pastor? Empresas de longe virá para te abençoar, investidores de longe virá para te chamar o seu nome, pessoas vão citar o seu nome em lugares que você ainda não pisou, eles vão falar de você. Pessoas vão falar do seu nome, querido, em lugares estratégicos, que portas vão se abrir para você abençoar o reino. Pode falar, Senhor, pode contar comigo, porque quando o Senhor colocar na minha mão, querido, quando o Senhor colocar na sua mão, lembre-se do altar. Lembre-se do altar. Lembre-se do altar. Lembre-se do altar. Tudo que o Senhor coloca na minha mão, eu falo, Senhor, é meu. Quando eu ganho alguma coisa, eu falo, até que dia que eu vou usar isso aqui? Até que dia? Minha esposa estava grávida de 4 meses, perdemos. Eu falei, Senhor, eu não posso chorar, é seu. O Senhor só nos deu para nos amarmos essa criança 4 meses. Com 1 mês depois, minha esposa estava grávida do José Otávio. E aí o Espírito Santo, numa oração, ele falou, José Otávio, significa o acréscimo do Senhor, em hebraico. Ele falou assim, todos os dias eu tenho um acréscimo para a sua vida. Eu quero profetizar o acréscimo do Senhor.
o acréscimo do Senhor na sua vida. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Há uma colheita extravagante preparada para você nesses dias. Há uma colheita extravagante preparada para você nesses dias. Quando você chegar na sua casa, você vai ver que o ambiente está diferente. Você vai ver que a unção está diferente. Você vai ver que aquele lugar vai se transformar em um lugar que transformará não somente a sua vida, mas de toda a sua família. Vai ser um lugar que o Espírito de Deus vai te entregar palavras, te entregará profecias, vai te entregar na sua casa. É a sua principal igreja, é lá que tem que acontecer os maiores milagres da sua vida. É na sala da sua casa, é no seu quarto, é no quintal, é onde você tem um momento com Deus ali. É os lugares que Deus vai desatar o céu sobre a sua vida. Quando Jesus ele entra no barco, ele entra naquilo que Simão Pedro, ele ficava por mais tempo, era pescando. Eu quero falar para você, Deus está entrando na sua casa para desatar uma pesca maravilhosa, para desatar um milagre maravilhoso na sua casa. O tempo da bonança chegou, meu irmão, o tempo do nosso grande milagre. Eu quero falar para você que saiu de casa, que falou para Deus essa semana, o Espírito Santo está me falando, que tem pessoas aqui que falou para Ele, que não vai mais conquistar, porque o ano já está findando. Eu quero falar para você, Deus manda eu te falar, que o ano não acabou para você. O ano não acabou para você. Ele vai desatar uma unção de colheita, Ele vai desatar uma unção de milagre, e as pessoas vão ter que ver aquilo que você receberá do Espírito de Deus. Fique de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Eu queria convidar o ministério de louvor. Eu posso convidá-los? Aleluia, aleluia. Fale com Jesus agora. Fala, Senhor Jesus, me surpreenda. Fala, Senhor Jesus, eu me coloco na brecha. Fala, Senhor Jesus, me perdoe por não ouvir os meus profetas. Fala, Senhor Jesus, me perdoe por eu não ouvir ou acreditar a direção dos meus líderes. Fala, Senhor Jesus, me perdoe por muitas vezes não ouvir e ter o discernimento que era a tua voz. E eu tomei muitas decisões erradas. Mas fala para o Senhor, Senhor, restitui a sensibilidade dos meus ouvidos espirituais. Fala para o Senhor, Senhor, me restitui a sensibilidade dos meus ouvidos espirituais, porque eu quero te ouvir. Fala, Senhor Jesus, me coloca mais perto do meu líder, da minha líder, dos meus profetas, para que eu tenha um relacionamento de segurança e de fidelidade com eles. Eu quero falar para você, você quer ser abençoado? Ande mais com o seu líder, ande mais com os profetas dessa igreja, com os pastores, com os bispos. Provoque o seu milagre, provoque o seu milagre. Como pastor? Lá em Araguaína, quando a gente vê um irmão andando com a Porsche Gesiel, ou com algum líder, a gente fala assim, é o besta, nem sabe, é o besta, nem sabe que ali vai sair milagre. Ele nem está provocando o milagre dele. Olha lá, pagando um café de R$18, sabendo que a boca do líder vai abrir e vai desatar um milagre. É o besta. A gente fala isso na hora, porque a gente sabe que na boca do sacerdote existe milagres, direto do trono de Deus. Provoque o seu milagre nesses dias. Provoque o seu milagre nesses dias. Provoque o seu milagre nesses dias. Tem muita fruta que está perdendo na cozinha da sua casa. Você poderia provocar o seu milagre. Quer ver uma coisa? Você compra uma melancia desse tamanho, é ou não é? Porque quando você chega lá, não compensa comprar metade, compensa comprar a grandona. E aí você vai, compra, abre, e a metade fica que jeito na geladeira? Murcha, que ninguém come, porque é muita. Provoca o seu milagre, pega a outra metade, coloca um plástico filme, coloca bonitinho e fala, bispa, eu lembrei da senhora,
quando eu estava comprando, porque o Espírito vai te lembrar disso. E aqui eu vim trazer para sua casa. E ela vai falar o que para você? Minha filha. Vai botar a mão na sua cabeça e vai liberar o seu milagre. Provoque o seu milagre. Provoque o seu milagre. Que tamanho que é o seu milagre? Provoque ele. Que tamanho que é o seu milagre? Provoque ele. Fala com Deus: Senhor, prepara. Fala: Senhor, me prepara. Fala: Senhor, me prepara, porque eu vou provocar o meu milagre nesses dias. Fala: Senhor, querido. Fala: ora labaxere labas. Xara labacere labalabaceire labá. Ora labaxere labá. Eu falei para o apóstolo Gesiel, eu falei: apóstolo Gesiel e apóstola Vânia, eu quero provocar um milagre. Eu quero voltar a andar de caminhonete. Que jeito que eu vou andar de caminhonete? Semeando. Então, eu quero semear as revisões do carro de vocês. Se fazer revisão 3 vezes, pode trocar tudo lá, que eu vou pagar. Do carro da apóstola e do apóstolo. Se eu quero um milagre na área do carro, eu tenho que semear no carro deles. Só colhe quem planta, querido. Só colhe quem planta. E o que acontece? O carro lá de casa não estraga. Eu quero falar para você: há anjos de Deus aqui. Você é um anjo do Senhor. Você é abençoador. Então fala para o Senhor: Senhor, pode derramar milagre nessa noite. Pode derramar milagre nessa noite. Eu quero que você ore enquanto eles adoram. E você vai falar com Jesus. Quem faz quem faz milagre nesse lugar é Jesus. Então fale com ele. Fala: Jesus, não é o pastor, é o Senhor. Me entrega o meu milagre. Pode pedir para ele. Seja íntimo do Pai. Ele está aqui nesse lugar. Eu sinto a presença dele aqui. O cheiro suave de Jesus nesse lugar. Fala para ele: oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus.